E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula onde a gente vai retomar aqueles aspectos a respeito de imobilizado, a respeito de depreciação, né? Depreciação é algo muito cobrado em provas de contabilidade geral, então muita atenção aqui. Se tiver qualquer tipo de dúvida entre em contato comigo, tá ok? Olha na tela essa questão de número 6 só para a gente iniciar alguns conceitos mais básicos, né? Então, o valor original de um ativo, o valor original de um ativo é o custo, é o custo. Em regra geral, um ativo ele é inicialmente reconhecido ao seu custo, né? Então, o valor original de um ativo deduzido, ou seja, menos o seu valor residual, denomina-se o quê? Então, a gente tem aqui o custo de um ativo, né? Só para a gente colocar isso aqui de forma mais didática, eu tenho o custo nesse valor aí, por exemplo, 100 mil reais, né? E eu tenho aqui o valor residual, eu tenho o valor residual aqui, por exemplo, 10 mil reais, né? Então, ele está pedindo essa parcela aqui, essa diferença entre o custo e o valor residual. Ou seja, esse aqui é o valor que vai sofrer o quê? Depreciação. É o valor que vai sofrer depreciação, chamado então de valor depreciável, no caso de um imobilizado, né? Depreciável. No caso de um intangível, veja que ele está falando de um ativo, não necessariamente de um imobilizado. De um intangível seria o valor amortizável, e de uma mina, por exemplo, que tem os seus recursos esgotáveis, seria o valor exaurível, né? Então, olha a alternativa C aqui, valor depreciável, valor amortizável ou exaurível, deveria ter aqui, não exaurido, né? Exaurível, tá? Então, esse é o conceito valor depreciável, ou seja, o custo menos o valor que não sofre depreciação, ou seja, o valor residual, que nada mais é do que o valor de venda daquele item ao final de sua vida útil, tá ok? Então, esse é o valor depreciável, tá ok? Bom, questão 7, uma questão agora mais recente, em relação à depreciação de bens e aos respectivos métodos e cálculo de cotas, assinale a opção correta. Ele quer então a correta. Tá ok. Então, a alternativa A, ele diz que a cota de depreciação é o valor resultante da aplicação da taxa sobre o valor correspondente ao custo. Então vamos lá, o que seria a cota de depreciação? A cota de depreciação nada mais é do que a despesa anual de depreciação. Como que eu chego na despesa anual de depreciação? Eu posso fazer aquela conta, ou seja, valor depreciável dividido pela vida útil, isso no caso das cotas constantes, tá ok? E o valor depreciável nada mais é do que custo menos valor residual, tá ok? Então posso fazer mediante aquela forma, ou eu posso fazer o quê? Valor depreciável vezes a taxa de depreciação. É a mesma coisa, eu vou escrever isso aqui para ficar mais claro, né? Então, como é que eu chego na cota de depreciação, ou seja, na depreciação anual? É a mesma coisa. Depreciação anual. Na depreciação anual, ou a cota de depreciação, eu posso, então, calcular de duas formas. Isso pensando no método das cotas constantes. Então, seria que o valor depreciável dividido aí pela vida útil, ou ainda, né, eu posso também calcular a depreciação anual segundo a taxa. É a mesma coisa, né, pessoal? Não muda absolutamente nada. Segundo a taxa de depreciação, ou seja, valor depreciável vezes a taxa de depreciação. E o que é a taxa de depreciação? A taxa de depreciação nada mais é do que 100% dividido pela vida útil. Então, da mesma coisa, por exemplo aqui, suponha que a vida útil seja de 10 anos. Então, eu vou chegar aqui no valor depreciável, né, no valor depreciável dividido por 10. Valor depreciável dividido por 10. Suponha que seja 10 anos, dividido por 10, tá ok? Bom, se a vida útil é de 10 anos, a taxa de depreciação seria quanto? Seria de 100% dividido por 10, ou seja, aqui teríamos a seguinte equação, valor depreciável, né, vezes 100% dividido por 10, veja que isso aqui dá a mesma coisa, então valor depreciável vezes 10%. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, mesma coisa, percebe? Isso aqui nada mais é do que 10%. 1 dividido por 10 dá 10%. Então veja que essas equações
são idênticas, tá ok? Então olha só, a cota de depreciação é o valor resultante da aplicação da taxa sobre o custo? Não, sobre o valor depreciável. Sobre o valor depreciável. Então isso aqui está incorreto. Alternativa B, ele fala que a aplicação do método de depreciação denominado soma dos algarismos, ou seja, o método Cole, dos anos resulta em cotas crescentes ou decrescentes de depreciação. Olha só, isso aqui é muito raro, né? Vou colocar aqui, isso aqui é raríssimo. Isso aqui é raríssimo, né? Geralmente, quando as bancas falam do método da soma dos algarismos, ou seja, o método Cole, ele fala das cotas decrescentes, né? Das cotas decrescentes. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei isso aqui no vídeo passado? Ou seja, suponha que a vida seja de 5 anos, a gente vai fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, a gente chega em 15, esse é o denominador. Geralmente, pelo método Cole, as depreciações anuais são decrescentes, ou seja, maiores nos primeiros anos. Então, no primeiro ano, eu vou depreciar 5 quinzeavos, no segundo 4 quinzeavos, 3 quinzeavos, até chegar no último ano 1 quinzeavos. Geralmente, 99% das vezes, quando a questão não fala absolutamente nada a respeito disso, só fala método Cole, a gente faz pelo método das cotas decrescentes. Mas existe também a possibilidade das cotas crescentes, o que não tem muito sentido, né? Porque geralmente os bens se depreciam mais no início de sua vida. Mas existe essa possibilidade, portanto, essa alternativa está correta. Ela está correta porque sim, existe também a possibilidade de se fazer o método Cole pelas cotas crescentes, ou seja, no primeiro ano seria 1 quinzeavos, no segundo 2 quinzeavos, no terceiro 3 quinzeavos, até chegar no quinto ano 5 quinzeavos. Logicamente que aqui eu estou fazendo apenas esse exemplo com a vida útil de 5 anos, mas pode ser qualquer vida útil, tá ok? Então isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Então muita atenção, né? Para quem vai fazer alguma prova do CESP, isso aqui caiu em 2017, né? A alternativa C, para a gente analisar as demais, né, o método de depreciação escolhido deve ser utilizado durante toda a vida útil do ativo, a fim que seja mantida uniformidade e comparabilidade das informações. Isso aqui está errado, né? O método de depreciação tem que ser revisado pelo menos ao final de cada exercício, tá ok? Ou seja, se houver alguma alteração do padrão de consumo desse item, por exemplo, você imaginou que ele ia se depreciar de forma linear ao longo de sua vida útil, então você utilizaria o método das cotas constantes. Se você está verificando que ele está depreciando mais no início de sua vida, né? Portanto, você poderia mudar isso aqui para o método Cole. Ou ainda, se você acha que o método das unidades produzidas está sendo mais adequado para refletir o padrão de consumo desse item, altere. No caso de um veículo, se você acha que a quilometragem rodada é o padrão de consumo mais adequado para depreciar um veículo, utilize esse critério, ok? Então sim, não tem esse lance aqui de uma vez utilizado a gente não pode mudar, de jeito nenhum, pelo contrário, a entidade vai revisar isso aqui anualmente. A alternativa D fala que o cálculo das cotas de depreciação e a respectiva contabilização deve ter como referência o mês em que o bem tenha sido incorporado ao ativo. Na verdade, é no momento em que ele está o quê? Disponível para uso, né? Disponível para uso, a forma pretendida pela administração. Ou seja, independente se ele já está em uso ou independente da data da aquisição. Obviamente que prefeito de prova de contabilidade geral, quando você pega lá um enunciado, olha, na data de 1 de janeiro de 2018, a entidade X adquiriu um veículo por tantos mil reais. Fica claro que é essa data que ele está disponível para uso, porque não há informação adicional. Então, regra geral, para efeitos de prova, quando a gente tem a data de aquisição, é a partir daquela data em que a gente vai iniciar a depreciação daquele item. Mas saiba que para efeitos das normas, né, a gente entende que a depreciação ela inicia-se a partir do momento que ele está disponível para uso. Por exemplo, adquirir uma máquina no dia 1 de janeiro. Isso não quer dizer que ele está disponível para uso. Eu ainda tenho que fazer ali uma obra para recebimento dessa obra, né, dessa máquina. Por exemplo, um piso reforçado. Eu preciso ainda instalar essa máquina, eu preciso ainda realizar alguns testes nessa máquina, enfim.
veja que ela não estaria ainda disponível para uso na data da compra. Suponha que ela ficou disponível para uso só em 15 de março, então seria a partir dali que ele estaria apta a sofrer depreciação, tá ok? Prefeito de contabilidade geral, se não há nenhuma informação adicional, é a data da compra, tá ok? Então ele falou aqui que a partir da data em que o item foi incorporado, não necessariamente, né? A alternativa E fala que se a depreciação acumulada alcançar 100% do valor depreciável, as cotas deverão continuar. Lógico que não, né? Se eu já depreciei todo o valor depreciável, eu suspendo a depreciação. Suspendo a depreciação. Então, nesse exemplo, né, se eu já depreciei todo esse valor, eu não tenho mais por que depreciar. Afinal, né, ainda existe esse valor residual, que é o valor que não sofre depreciação. Então, obviamente que a alternativa E está incorreta. Questão 8. Questão 8, né, que ele fala o seguinte: em 31/3/14, a companhia ABC adquiriu à vista um equipamento usado. Isso aqui também é muito raro de se cair em prova, né? Coloquei aqui só porque de repente, bem na sua prova vai cair alguma coisa disso, né? Lembra que a gente viu no vídeo passado a depreciação de bens usados. Existia uma regra para saber qual que é a vida útil, né? A vida útil a ser estabelecida. Lembra? Maior entre a metade da vida útil para o bem, aquele bem adquirido zero, bala, né? Ou seja, novo, ou ainda a vida útil restante daquele item que fora comprado aí no passado, ok? Isso aqui é muito raro de cair em prova, mas coloquei uma questãozinha só para a gente analisar. Então, a companhia ABC adquiriu um veículo por R$63.000, esse veículo à vista, né? Na verdade é um equipamento, não é um veículo. Esse equipamento fora comprado novo pela companhia vendedora em 31/3/2007, ou seja, há 7 anos, né? Há 7 anos, por R$84.000. É de praxe de mercado, quando esse equipamento é adquirido novo, estimar a sua vida útil em 10 anos. Então, a vida útil, olha lá, a vida útil desse equipamento novo é igual a 10 anos, tá ok? Sabendo que as duas empresas, quando adquiriram o equipamento, não determinam em qualquer valor residual qual é o montante apropriado em 31 de dezembro de 14 como despesa de depreciação. Então, cuidado, hein? Quando o equipamento é usado, a gente vai utilizar aquela regrinha para estabelecimento da vida útil. A vida útil vai ser o maior entre duas hipóteses. Então, é a metade da vida útil para o bem novo, ou seja, 5 anos. Então, metade da vida útil original, né? Original, ou seja, do bem adquirido novo, né? Ou ainda o restante da vida útil considerando a primeira aquisição. A primeira aquisição ocorreu em 31/3/2007. A gente está em 31/3/2014, ou seja, 7 anos depois. Se a vida útil dele é de 10 anos, portanto, ele ainda tem uma vida de 3 anos, considerando aqui a aquisição original, ok? Então esse aqui seria o restante de sua vida útil, considerando a primeira aquisição, ok? Bom, com isso eu pego a maior, vou então utilizar aqui 5 anos para o cálculo da depreciação. Então vamos lá, depreciação anual, ele está querendo a depreciação de 2014, então a depreciação aqui de 2014, bom, deixa eu calcular a depreciação anual primeiro só para a gente ter um cuidado, né? Só para a gente ter um cuidado adicional, porque aqui muitos alunos acabam errando uma questão simples como essa, né? Então olha lá, é o valor depreciável dividido pela vida útil. Aqui a gente já viu que a vida útil que a gente vai utilizar é de 5 anos. Essa é uma questão rara, hein? Bom, o valor depreciável é o custo menos o valor residual, que ele falou que não existe, né? Não existe nesse item. Só para a gente vai escrever essa fórmula aqui de forma completa uma vez pelo menos, né? Depois a gente vai começar a fazer de forma mais rápida. Então, qual que foi o custo? O custo foi R$63.000. Esquece esse custo original. O custo da adquirente, R$63.000, ele não fala absolutamente nada de
valor residual, né? Olha lá, não tem valor residual, portanto a gente considera zero dividido por 5 anos. Com isso, o valor da despesa anual de depreciação é R$ 12.600. R$ 12.600. Então, a alternativa B, não, cuidado. Por que cuidado? Porque esse item não foi depreciado ao longo de todo o ano de 2014. Ou seja, eu não adquiri esse item em janeiro de 14. Não, de jeito nenhum. Eu adquiri isso aqui em 31/3, ou seja, a despesa de depreciação de 2014 vai ser 9 meses, num total de 12 meses, no total de um ano, perfeito? Ou seja, de abril de 14 até dezembro de 14, vezes a despesa anual de depreciação de 12.600. 12.600. Isso aqui vai dar 9.450. Então, muito cuidado, né, quando o bem foi adquirido aqui no meio do período, né? Cuidado para você não assinalar o valor da despesa anual de depreciação, né? Isso aqui é despesa anual se eu tivesse utilizado esse item durante 12 meses. Eu não utilizei durante 12 meses, eu apenas utilizei durante 9 meses. Só para completar, como seria o lançamento contábil disso aqui? Débito em despesa de depreciação. Isso aqui, então, afetando negativamente o resultado da entidade. E crédito em depreciação acumulada, afetando negativamente, ou seja, retificando o valor desse equipamento, ok? Então, esses são os lançamentos contábeis apropriados aqui a esse exercício, ok? Questão 9, a depreciação é uma estimativa do desgaste do bem, podendo ocorrer caso em que ele esteja totalmente depreciado e ainda não tenha condições de produzir ou possui valor de revenda no mercado. Tá, então aquele item então, está totalmente depreciado, né? E ainda tem condições de produzir ou possuir valor de revenda. Ou seja, valor residual. O bem pode ser depreciado a partir do período em que foi posto em funcionamento. A gente viu, né, a partir do momento que está disponível para uso, né, da forma pretendida pela administração. Assinale a alternativa que é vedada a dedução da despesa de depreciação. Ou seja, ele quer um item que a gente não pode depreciar. A gente viu que terrenos, né, terrenos não são depreciáveis. Então, a alternativa A já está incorreta, né? Já está incorreta, ou seja, é algo que eu não posso depreciar o terreno. Então, isso aqui foi pedido em 2015, é algo bem comum em provas mais antigas, né? Coloquei aqui só para a gente lembrar, então. Eu tenho um terreno, um valor de R$1 milhão, construo um galpão em cima desse terreno. Perceba que esse galpão, o custo desse galpão, né, se eu construir esse galpão, o custo desse galpão vai ser contabilizado no imobilizado de forma separada do terreno, exatamente para isso, para que eu possa depreciar apenas o galpão. O terreno eu não vou depreciar, tá ok? O terreno eu não vou depreciar. A gente viu isso, o terreno não é depreciável, tá ok? O restante aí seria depreciável, né? Semovente seria depreciável, carros da empresa seriam depreciados, equipamentos da empresa seriam depreciáveis também, ok? Questão 10, olha só, aplicada em 2018 na prova de técnico da Secretaria de Finanças de Rondônia. Vamos ver o que ele quer. Assinale a opção que indica em 31 de dezembro de 2016 o valor do veículo no imobilizado. Então ele quer o valor contábil do veículo em 31/12/2016. A gente sempre tem que ter cuidado com essas datas aqui, tá ok? Então vamos lá. Em 31 de dezembro de 14, ou seja, 2 anos antes da nossa data focal, a companhia XYZ comprou um veículo para ser utilizado por um de seus diretores. Então é imobilizado, né? Pagou R$60 mil nessa data aí. Bom, a sociedade pagou o seguro anual no valor de 36 mil e mais 2 mil para instalar o ar-condicionado no veículo. Bom, aqui muitos alunos tiveram dúvida em relação a isso aqui. Bom, o seguro não tem dúvida nenhuma, o seguro é um direito, né? Lembra que esse seguro de 36 mil, seguro anual, como que a gente vai contabilizar esse seguro? Débito em seguros a vencer no valor de 36 mil reais. Rapaz do céu, que seguro é esse, hein? Que seguro é esse? O cara pagou um seguro de 36 mil no carro de 60 mil. Maravilha, hein? E crédito na conta caixa. 36 mil
Então, como seguro anual, tudo isso aqui está no ativo circulante, né? Ou seja, vai dar uma despesa de seguro de R$ 3.000 ao mês. Então veja que esse seguro não impacta o valor contábil do veículo, de jeito nenhum. Agora, esse 2.000 aqui, que muitos alunos ficaram na dúvida, né? Bom, isso aqui vai ser ativado no veículo? Sim, vai, porque ativa-se ao imobilizar todos aqueles custos necessários para que o item funcione da forma pretendida pela administração. Então, certamente aqui a administração pretende, né, que esse veículo tenha um ar-condicionado. Portanto, esse custo desse ar-condicionado vai ser ativado junto ao veículo. Então, o custo total de aquisição do veículo para ativação desse item vai ser de 60 mil mais R$ 2.000. Então, o custo, né, vou colocar aqui então o custo do veículo, né, o custo do veículo para ativação vai ser de R$ 62.000, que é o preço pago de 60 mil mais esses R$ 2.000 aí de instalação desse ar-condicionado, ok? Bom, a partir disso, vamos prosseguir aqui com a análise do enunciado. A sociedade empresária esperava que o veículo fosse utilizado por 4 anos, então essa aqui é a vida útil, e depois haveria um valor residual aqui de R$ 20.000. A legislação permite a depreciação à taxa de 20% ao ano. Pouco importa isso aqui, hein, pessoal? Pouco importa a depreciação que a gente diz fiscal. A depreciação fiscal, ou seja, aquela definida a partir da legislação fiscal, pouco importa atualmente. Para a contabilidade, ou seja, para provas de contabilidade, o que importa é a depreciação econômica, ou seja, cuja vida útil é definida pela própria administração da entidade. Então, esquece esse 20% ao ano, ou seja, uma vida útil de 5 anos. Esquece, tá ok? Vamos calcular aqui, então, a depreciação anual desse veículo. Então, é o seu custo menos o valor residual, ou seja, até agora a gente tem aqui o valor depreciável dividido aí pela vida útil. Então, o custo foi de R$ 62.000. Ele disse que há um valor residual de R$ 20.000. E a vida útil aqui, que é o pulo do gato, tem a vida útil aquela definida pela própria administração da entidade, ou seja, 4 anos. Com isso dá 42 dividido por 4, isso aqui dá 10.500. Então qual que é o lançamento contábil disso aqui? Débito em despesa de depreciação e crédito em depreciação acumulada. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um razonete para apropriação do custo desse imobilizado, desse veículo, e um outro razonete retificando esse item chamado aí depreciação acumulada, né? Então eu vou lá nos razonetes, eu tenho aqui o veículo, que ele foi ativado pelo custo de 62. E eu tenho um outro razonete aqui chamado depreciação acumulada que retifica esse item. Então no primeiro ano, ou seja, aqui, como eu adquiri isso aqui em 31 de dezembro de 14, no primeiro ano, em 2015, a empresa debita despesa de depreciação e credita aqui R$ 10.500 em depreciação acumulada. Lembra que a nossa data focal é 31 de dezembro de 2016. Então, em 2016, haverá mais um lançamento de R$ 10.500 aqui na conta depreciação acumulada. Portanto, quando eu vou lá no balanço patrimonial, lá no ativo não circulante, eu vejo esse veículo contabilizado a R$ 62.000 e retificado aí por depreciação acumulada de R$ 21.000. De R$ 21.000. Aliás, opa, desculpa, né? Desculpa. Seria isso aqui, né? Seria isso aqui, mas quem mandou não ler o enunciado completo, né? Aí sai resolvendo. Estou vendo aqui que eu comi bola, mas tudo bem, seria isso aqui, né? Seria aqui R$ 41.000. Então, né? Seria alternativa aí. No entanto, cuidado, rapaz. Eu não tive esse cuidado, né? Sair resolvendo a questão a partir daqui, né? Cuidado que ainda tinha mais uma informação importante aqui. Tô vendo aqui que eu não li, né? Olha aqui em 31 de dezembro. Então, olha aí, cuidado, hein? Olha aí, cuidado. Eu fui resolvendo a questão sem terminar de ler o enunciado. Vamos terminar de ler o enunciado. Essa resolução que eu fiz seria, né? Seria caso não houvesse nenhuma
a reestimativa na vida útil ou reestimativa no valor residual. Afinal, a gente viu no vídeo passado que anualmente a entidade deve reestimar não só o seu método de depreciação, como o valor residual e a vida útil do item, né? Então, essa seria a resolução se não houvesse essa reestimativa na vida útil ou no valor residual. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, teve, né? Então, cuidado, né? Essa resolução que eu fiz, evidentemente, está errada. Então, eu vou apagar esse ano de 2016 aqui, porque a gente vai ter que recalcular, tá ok? Então, a gente vai ter que recalcular aqui a depreciação para o ano de 2016. Para o ano de 2015 está perfeito, né? Bom, olha aqui, vamos aqui continuar aqui com essa análise do enunciado. Em 31 de dezembro de 15, a sociedade passou por uma reestruturação e foi definido que o veículo passaria a ser utilizado por outro diretor. Ela estima que o veículo seja utilizado por mais 2 anos apenas. Então, olha só, ele teria, aqui em 31 de dezembro de 15, se a vida útil original era de 4 anos e ele utilizou 1 ano, teoricamente havia mais 3 anos para eu utilizar esse veículo. Mas como o outro diretor pisa mais, né? O cara é meio barbeiro também e tal, bate demais esse carro, não sei o que, a estimativa de vida útil de 2 anos. E como esse cara é bração, não sabe dirigir direito, né? Esse veículo vai ser totalmente destruído de forma que ele não tenha valor residual, ou seja, não vai ser aproveitado depois disso. Então veja que houve aqui uma reavaliação, tanto da vida útil quanto do valor residual. O valor residual passou para 0 e a vida útil, que era de 3 anos aqui em 31 de dezembro de 15, passou para 2 anos. Toda vez que eu tenho essa reestimativa, seja da vida útil, seja do valor residual, eu preciso dividir essa questão em duas. Então, a primeira a gente já fez, a primeira parte, que foi calcular a depreciação até a data dessa reestimativa, a gente calculou a depreciação ali em R$ 10.500, e a partir daqui a gente vai ter que recalcular essa despesa anual de depreciação agora a partir do valor contábil atual do item, ou seja, em 31 de dezembro de 15, né? E considerando aqui os dados, ou seja, vida útil e valor residual. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber aqui em 31 de dezembro de 15, que foi quando houve a reestimativa, qual que é o valor contábil do item. Bom, o valor contábil do item, então, é o custo de R$ 62.000 menos a depreciação acumulada, que a gente calculou ali em cima, de 10.500. Então, já pegamos uma questão aqui mais complexa, né, mais completa, para a gente iniciar os cálculos. Bom, com isso, o valor contábil do item é de R$ 51.500. Esse aqui é o valor contábil em 31 de 12 de 15, quando houve aqui a reestimativa. Então, o que a gente tem que fazer agora? Um cálculo adicional da despesa de depreciação a partir de 1 de janeiro de 2016. Afinal, houve alteração desses dados, ou seja, valor residual e vida útil. Então, vamos lá. A depreciação a partir daqui. Cuidado que a fórmula agora vai haver aqui uma mudança. O valor depreciável se alterou. Valor depreciável dividido pela vida útil. E o valor depreciável nesse momento não é mais o custo, afinal ele já foi depreciado um pouco. O valor depreciável agora é o quê? Ora, é o valor contábil inteiro, afinal não há valor residual. Então é o valor contábil, R$ 51.500, menos o valor residual, que é 0. Então veja que o valor depreciável aqui não é mais custo menos valor residual. Nesse momento é valor contábil atual menos valor residual, perfeito? Dividido pela vida útil que ele falou de 2 anos. Então vai dar aqui 25.750. Então, em 31 de dezembro de 2016, a entidade vai debitar a despesa de depreciação de 25.750 e creditar depreciação acumulada 25.750. 25.750. Com isso, o valor contábil do item vai ser de quanto? Rapaz, está faltando espaço aqui, eu vou calcular o valor contábil aqui. Então, em 31 de dezembro de 2016, a entidade vai evidenciar o seu veículo, né?
o seu veículo ao custo de R$ 62.000 menos a depreciação acumulada. Quanto que é a depreciação acumulada? 10.500 com 25.750 a 36.250. 36.250. Então, o valor contábil em 31/12 é de 25.750. Olha aí, né? O aluno que não fez essa subdivisão, como eu estava resolvendo lá no início, até perceber que havia aqui uma revisão dessa vida útil, errou essa questão, né? Foi na alternativa E, errou essa questão. Então, alternativa B, hein? Então, essa é a grande dica, né, que eu dou aqui para vocês. A revisão, seja da vida útil, seja do valor residual, que houve a revisão dos dois valores. A gente tem que subdividir essa resolução em duas partes. Até a revisão e após a revisão. Porque a depreciação vai ser o quê? Recalculada, revisada. O seu valor vai ser diferente a partir dessa revisão, tá ok? Então, cuidado com isso, hein, pessoal? Cuidado com isso, alternativa B. Maravilha? Vamos lá. Questão interessante, né? Para a gente começar, a gente já pegou aqui uma questão praticamente mais difícil que a gente tem aí a respeito de depreciação. Bom, estou vendo aqui que é uma questão longa e como o nosso tempo já se esgotou, vou deixar essa questão número 11 para a gente analisar no próximo bloco. Maravilha, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Clique like.